em justiça e em verdade. Aleluia. Reina sobre nós, Senhor, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse tempo. Declaramos reina sobre nós, que a sua vontade seja estabelecida neste lugar, Pai. Que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado, que a sua palavra seja levantada neste lugar, nessa noite, Pai. Pois bendito é o seu nome, aleluia. Tu és rei sobre nós, Jesus. Tu és o nosso rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso pastor, em quem nós confiamos diariamente. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Criamos uma atmosfera de gratidão neste lugar, nessa noite. Voltamos o nosso coração, Pai, em gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Obrigada pelo doce Espírito Santo. Oh, Tu és bom, Espírito Santo, reina neste lugar. Que a Tua vontade prevaleça. Aleluia, que a Tua paz reine sobre cada um de nós. Que a Tua palavra seja o nosso guia seguro, Pai. Em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para que nessa noite a Tua palavra venha nos alcançar, Senhor, nas nossas necessidades, para que nós possamos sair daqui melhores do que entramos e para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Para que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar. Nós declaramos: reina sobre nós, verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Obrigada, irmãos. Boa noite. Ah, não, tá fraco. Boa noite. Aleluia, Deus é bom. Você está animado de estar aqui nessa noite? Essa foi a melhor escolha que você fez. Esse é o melhor lugar onde eu e você poderíamos estar nessa noite. Amém? Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo aí. Já vamos começar abrindo a Bíblia. Romanos, no capítulo 4. Deus é fiel e Ele está reinando neste lugar. Amém? Ele reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Romanos capítulo 4, vamos ler o versículo 18. Diz assim a palavra: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Feche os seus olhos, quero fazer uma oração breve com você. Pai, nessa noite nós te damos graças por estarmos aqui. Viemos com o propósito de cultuar o Senhor, de adorar o seu nome. Mas também viemos para receber a porção da tua palavra, Pai. Nós abrimos o nosso coração e declaramos que nós estamos desejosos por essa porção nessa noite. Porque a sua palavra é que nos alimenta, a sua palavra é que nos fortalece, Pai. A sua palavra é o que nos mantém de pé. E nós somos tão gratos, Pai, pelo privilégio de termos a sua palavra e podermos caminhar debaixo dela todos os dias, Pai. E assim vencer as tormentas da vida. E assim, Pai, sermos verdadeiramente achados como filhos que amam ao Senhor, filhos que honram o seu nome, filhos que fazem a sua vontade, Pai, e filhos que são luz nesse mundo, para iluminar aqueles que estão nas trevas. Obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio. Nós dedicamos esse momento ao Senhor e declaramos, Espírito Santo, que o Senhor esteja adiante de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, nós lemos aí Romanos capítulo 4, versículo 18, onde ele fala sobre uma atitude que Abraão teve. E isso não só foi uma atitude, como também foi uma escolha, amém, de Abraão. Diante de uma promessa, diante de uma palavra que o Senhor trouxe para Abraão naquele tempo, Abraão, ele fez uma escolha. E a Bíblia está nos dizendo que a escolha de Abraão foi o quê? Crer. Amém? Abraão, esperando contra a esperança, creu.
Creu para quê? Para vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Quem foi que disse isso para Abraão? Quem foi, gente? Vocês podem participar, tá bom? Foi Deus. Amém? Então, Deus trouxe uma palavra. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Em ti serão benditas as famílias da terra. E Abraão, ele teve uma escolha. Ele poderia escolher não crer. Ele poderia escolher duvidar. Mas ele escolheu crer. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Tá? O título dessa mensagem é Escolhendo Confiar em Deus. Amém? Eu não sei quantas escolhas você já fez hoje, desde a hora que você acordou até você chegar aqui nessa noite. Mas provavelmente você já fez algumas escolhas, não é assim? De repente você acordou e, para quem veio aqui de manhã, escolheu a roupa que viria ao culto, ou você que ficou em casa, de repente escolheu o que iria tomar de café da manhã. Depois você escolheu qual que seria o cardápio do almoço. E você foi fazendo escolhas ao longo do seu dia. E é assim na nossa vida diariamente. A nossa vida ela é feita de escolhas. E uma escolha que é primordial e que é a escolha mais importante que eu e você precisamos fazer e tomar todos os dias é a escolha de confiar em Deus. Independente de. Amém? Confiar no dia bom, confiar no dia mau. Amém? Confiar quando tudo está indo bem, mas confiar quando tudo não está indo tão bem. Confiar quando nós estamos em vitória, mas confiar também quando uma batalha vem contra nós. Porque nós enfrentamos batalhas nessa vida. Mas nós temos a escolha de confiar no Senhor. E o Senhor está nos chamando nesse tempo para essa confiança. Mas não é qualquer confiança. É uma confiança plena, é uma confiança onde nós vamos depositar a nossa esperança unicamente no Senhor. É a escolha que Abraão fez aqui, porque eu não sei se você já parou para pensar, mas Abraão, ele precisou desconsiderar várias coisas para confiar em Deus naquele tempo. Abraão precisou escolher, principalmente, desconsiderar a sua natureza humana. Por quê? O que a ciência diz, porque Abraão já era velho. E Deus chega para ele. É claro que a idade de Abraão, a Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos. Isso para nós hoje é muito, né? Hoje a gente não tem casos, pelo menos que eu saiba, relatados de alguém que viveu 175 anos. Abraão viveu 175 anos, mas naquela época a perspectiva de tempo era diferente por causa disso. Porque a expectativa de vida era muito maior. Talvez a expectativa de vida hoje, eu não sei aí, em termos de pesquisa, mas, sei lá, entre 70 e 80 anos, não sei, mas é bem inferior. Então, quando eu digo que Abraão ele precisou desconsiderar muitas coisas, porque essa promessa que foi feita para ele, irmãos, ela levou 25 anos para ser cumprida. Deus disse para Abraão, você vai ser pai de nações. E Abraão já era velho. E a sua esposa também. E mais, ela era estéril. Ela não poderia ter filhos, naturalmente falando. Amém? E não só isso, essas impossibilidades humanas, ainda teve o tempo da espera. 25 anos. Pensa você comigo, se Deus fizesse uma promessa para você, falasse algo específico para você, que vai acontecer na sua vida, e você precisasse esperar 25 anos. Será que teríamos paciência? Será que passaríamos 25 anos firmes, convictos, crendo na palavra do Senhor? Ou será que a gente esmoreceria na fé? Será que a gente duvidaria? Meu Deus, mas já se passaram 5, já se passaram 10, já se passaram 15, 20, meu Deus, 25 anos não dá para esperar. Eu estou falando isso para a gente pensar na perspectiva de Abraão, amém? Para a gente trazer isso hoje e imaginar o que foi para Abraão essa espera. 25 anos esperando que aquela promessa se cumprisse. E nesses 25 anos, ele não titubeou, irmãos. Ele não duvidou de que Deus faria aquilo que ele disse que ia fazer. Ele se manteve firme. Amém? Se ele viveu 175 anos, a gente poderia colocar aí que 25 anos, eu não sou boa em matemática, mas sei lá, 1/6 da vida de Abraão, ele esperou por essa promessa.
E para nós, né, pensando na expectativa de vida natural hoje, talvez 25 anos seria 1/3 da nossa vida. O que seria bem menos, mas ainda assim seria muito. Mas Abraão se manteve convicto. E olha que interessante, por causa dessa firmeza, dessa convicção, dessa confiança inabalável, lá em Gálatas, no capítulo 3, você não precisa abrir, no versículo 14, a Bíblia diz que Cristo se fez maldição no nosso lugar, amém? Para que nós fôssemos abençoados, mas não só para que fôssemos abençoados, diz que ele se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A Bíblia diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós éramos os gentios. Amém, irmãos? Quem eram os gentios? O povo que não fazia parte da aliança judaica. Não era todo mundo que não era descendente de judeu, não era o povo de Israel, era considerado gentio. E a Bíblia diz que porque um homem decidiu crer, essa bênção chegou para nós. Por causa da confiança, amém? Da perseverança, da resiliência, amém, queridos? De um homem. E a gente vê que a confiança de Abraão naquilo que Deus disse culminou na minha e na sua justificação. Sabe que a minha perseverança em confiar, a sua perseverança em confiar, vai alcançar pessoas que talvez você nem imagine daqui a um tempo talvez distante? Sabe que a nossa confiança, a nossa perseverança em confiar no Senhor e nos mantermos firmes, mesmo diante de circunstâncias, de oposições, vai fazer com que pessoas sejam abençoadas. E talvez a gente possa pensar, meu Deus, e se Abraão não tivesse crido, e se Abraão não tivesse perseverado? Queridos, Deus levantaria outro. Mas quem perderia a bênção seria Abraão. Mas graças a Deus, ele creu, ele confiou, ele perseverou. E por isso nós estamos aqui hoje. Então, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre isso, escolher confiar. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em outro texto, lá em Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Versículo 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Que coisa horrível, né? Ele está dizendo que o homem que não confia, ele é maldito, ele vai habitar numa terra estéril, nos lugares salgados, vai ser como um arbusto solitário, o arbusto que não cresce, que não frutifica. Esse é o homem que não confia no Senhor. Mas aí a gente tem o versículo 7, graças a Deus por isso, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Eu e você somos benditos, porque nós confiamos no Senhor. Você confia no seu Deus? Aleluia, então nós somos benditos. Nós estamos aqui inseridos no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Oh, aleluia. Não é só confiar, é fazer dele a nossa esperança. É colocar o nosso coração nele. Amém? Verdadeiramente. Cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você pegou comigo aqui, que para quem confia, também tem ano de sequidão? Para quem confia, também tem sol quente na muleira? Quantos entendem essa expressão aqui? Amém? Os antigos da roça falavam muito isso. Sol quente na muleira. Mas, independente de ter circunstância, oposição, sequidão, a Bíblia diz que aquele que confia, ele vai ser uma árvore plantada junto às águas. E as suas raízes, elas se estendem. Aleluia! As suas raízes, elas se aprofundam. E quando vem o calor, a sua folha continua verde.
Aleluia! As suas folhas não murcham, as suas folhas não secam. Ele não se perturba e ele não deixa de dar fruto. Irmãos, confiar em Deus vai fazer com que a gente frutifique em todas as estações da nossa vida. Em todas. Mesmo naquelas em que parece impossível frutificar. Mesmo naquelas em que o desânimo bate. Amém? Mesmo naquelas em que circunstâncias se levantam. Mesmo naquelas em que o diabo vem com força se opondo. Se eu confio em Deus, eu tenho raízes profundas junto às águas. E essas águas, elas me sustentam para que eu continue dando fruto em todas as estações da minha vida. Esses somos eu e você. Esse texto nos apresenta o resultado de confiar em Deus e o resultado de não confiar. Sabe? E quando ele diz aqui no primeiro versículo que nós lemos, versículo 5, que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, irmãos. Ele não está falando sobre nós não confiarmos em pessoas. Está comigo? Tem pessoas que levam para esse extremo. Ninguém é confiável, não confio em ninguém, não confio em pessoas, pessoas não são confiáveis. Aí você é uma pessoa. Se eu tenho o pensamento de que ninguém é confiável, então também ninguém vai confiar em mim. E mais, como filhos de Deus, Deus espera que eu e você sejamos pessoas confiáveis. Amém? Deus espera que nós sejamos pessoas que cumprem o que dizem. Deus espera que nós sejamos pessoas leais, fiéis, obedientes, confiáveis. Deus espera isso de nós. Então, a Bíblia não está dizendo que ninguém nessa terra é confiável. O que a Bíblia está dizendo é quando você coloca o seu coração no homem. Quando eu coloco a minha esperança, toda a minha expectativa. Eu posso dar certo nível de confiança às pessoas, mas eu nunca devo dar a elas ou a qualquer outra coisa a confiança que só pertence a Deus. Amém? Eu posso dar certo nível de confiança às pessoas, mas a confiança que só pertence a Deus, ou seja, a minha esperança, o meu coração, queridos, eu devo dar ao Senhor. Porque Deus não quer dividir o meu coração com ninguém. Ele pagou um preço para ter o meu e o seu coração. E Ele quer que o nosso coração esteja firmado nele. Então, a gente deve ser confiável, a gente deve confiar em pessoas. A gente vai ver aqui um pouco mais adiante. Deus usa pessoas para nos ajudar. Deus usa pessoas para nos fazer crescer. Deus usa pessoas para que a gente cumpra o nosso propósito, porque, de fato, o nosso propósito não teria sentido se não fosse por pessoas. Amém? Mas a nossa esperança não deve estar em pessoas, mas deve estar no Senhor. Agora, uma pergunta para a nossa reflexão. É possível abandonar a nossa confiança em Deus? Quem acha que é possível? Hebreus capítulo 10, versículo 35, não precisa abrir. Diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, se a Bíblia diz, não abandoneis, isso é uma frase imperativa, ou seja, não faça isso. Amém? Não abandoneis, é porque eu posso abandonar em algum momento. E esse texto aqui, quando foi escrito pelo autor de Hebreus, estava falando com pessoas que estavam vivendo uma fase de perseguição. Os cristãos primitivos, vivendo perseguição, resistência diabólica naquele tempo, por causa da pregação do Evangelho, por terem crido em Jesus. E o autor diz para eles, não abandoneis. Olha, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a tormentas, mesmo que vocês estejam tendo seus bens confiscados, porque estava acontecendo isso nesse contexto. O autor diz que, olha, vocês permaneceram firmes, mesmo diante do espólio dos seus bens. Ou seja, pelo fato de vocês crerem, vocês estão sendo punidos, castigados, seus bens confiscados. Mas ainda assim eu digo para vocês, não abandoneis a vossa confiança. E isso é imperativo para mim e para você hoje também. E isso é imperativo para nós no que diz respeito, por exemplo, ao cenário mundial, ao cenário político, amém? Ao cenário da nossa vida de forma privada, né? As nossas batalhas íntimas que nós temos. Não abandoneis a vossa confiança.
É possível abandonar, mas ele diz, não abandoneis e eu e você não vamos abandonar. E a Bíblia diz que ela tem galardão. Confiar em Deus gera para nós recompensa. Galardão é o mesmo que recompensa. E existe uma recompensa por nos mantermos firmes confiando no Senhor. Existe uma recompensa por nós não tirarmos os nossos olhos da palavra. Amém? Existe recompensa. Aleluia. E eu quero mostrar para vocês um exemplo de um rei na Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Lá em 2 Crônica, no capítulo 16. Eu quero que a gente veja agora o exemplo de um rei que começou bem. Ele começou confiando. Ele começou convicto, mas ele se perdeu no meio do caminho. Ele abandonou a sua confiança e por conta disso consequências vieram sobre ele naquele tempo. 2 Crônicas, você achou? Capítulo 16. Fala sobre o rei Asa. Quantos já ouviram falar sobre o rei Asa? Poucas pessoas, então vocês vão ouvir hoje. Amém? Antes, deixa eu só contextualizar. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente falar rapidamente, só para a gente já ir aqui no ponto central, tá? Mas Asa, ele foi rei em Judá, no lugar do seu pai Abias. E a Bíblia diz sobre ele, né, quando ele começou a reinar, que depois de uma temporada de reis que não obedeciam a Deus, uma temporada de guerras, de confusões, porque os reis não estavam se voltando para o Senhor, mas fazendo cada um o que achava, né, da sua própria cabeça. A Bíblia diz que quando Asa é levantado, no seu reinado, queridos, houve um tempo de paz sobre a terra, um tempo de 10 anos de paz sobre a terra. Depois de uma temporada de guerras e de confusões, quando esse rei é levantado, houve paz por 10 anos sobre aquela terra, sobre Judá. E a Bíblia também diz que isso foi porque o rei Asa, ele fazia o que era bom e reto perante o Senhor. Sabe que a maior evidência de alguém que confia em Deus é o quanto essa pessoa está disposta a obedecer e a agradar a Deus? Amém? A Bíblia diz que esse rei foi levantado, e quando ele é levantado vem uma temporada de paz, porque ele fazia o que era reto, ele fazia o que era bom. Aleluia. Ele obedecia, diferente dos reis anteriores, dos reis que haviam antecedido o reinado dele. Ele obedecia. Então, obedecer a Deus, né, ou quanto eu estou disposta, é uma evidência de que eu confio no Senhor. Mas olha que interessante, confiar uma única vez, ou começar confiando, ou começar bem, não é o suficiente. A Bíblia diz, irmãos, que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Sabe que é mais importante para Deus a forma como eu termino do que a forma como eu começo? Às vezes começamos coisas muito empolgados, muito animados, com expectativa, com confiança, mas ao longo do processo, porque tudo na vida é processo, a gente vai desanimando, porque situações se levantam, coisas não dão certo, às vezes demora mais do que a gente imaginou. Às vezes nós fazemos planos de coisas para 2 anos e aí leva 5, leva 6, leva 10. E aí a gente desanima. E se a gente não vigiar o nosso coração, a gente pode terminar dessa forma, começando bem e acabando mal. Mas não é isso que Deus quer para nós. Começar confiando não é suficiente. Asa começou bem, eu estou só contextualizando para a gente já ler, tá? Ele começou bem, porém, num certo momento, deixou de confiar. Lá no capítulo 14, antes da gente ler o 16, vou só contextualizar. Veio uma batalha contra aquele rei, contra aquele reinado, a batalha dos etíopes. E a Bíblia diz que aquele exército que veio contra eles era um exército muito numeroso. Era um exército de 1 milhão de pessoas. Pensa comigo, irmãos, 1 milhão, um exército de 1 milhão. Então, era uma batalha que era impossível de ser vencida, naturalmente falando. Essa foi a batalha que se levantou no reinado do rei Asa, que ele teria que enfrentar, ele e todo o seu povo. Uma grande batalha, uma batalha improvável de ser vencida. Mas ele teve uma atitude, e eu anotei uma frase que ele disse. O rei Asa disse assim: só o Senhor pode socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco.
É como mais ou menos quando a gente fala, essa situação é só Deus. Essa circunstância é só o Senhor que pode fazer. E graças a Deus que Ele pode. Porque Ele pode mesmo. Diferente de nós. E aí ele reconheceu isso e ele disse, só o Senhor vai poder nos socorrer. E ele confiou no Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor entregou a vitória nas mãos dele. Eles venceram, irmãos, aquele exército numeroso. 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu vejo filmes de guerra, eu fico abismada, né? Aquele monte, aquele exército. E eu falo, meu Deus, agora não tem jeito, agora acabou-se tudo, não dá. Pensa nessa cena. Mas Deus os livrou, porque o rei Asa confiou no Senhor. Sabe que quando nós confiamos no Senhor, nós vamos vencer batalhas improváveis. Nós vamos vencer coisas intransponíveis. Muralhas vão cair, queridos, quando nós confiamos no Senhor. Amém? Resistências vão ser quebradas quando nós confiamos no Senhor. Eu creio nisso, você crê? Mesmo que demore, mesmo que para isso a gente sofra por um pouco, queridos. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se você confia no Senhor, você vai vencer batalhas improváveis. Você vai chegar em lugares que só o Senhor pode colocar você lá. E não é na força do seu braço, não é na sua inteligência, não é na sua sabedoria humana. É por causa do favor de Deus sobre a sua vida. E porque você confia nele. Amém? O rei Asa confiou e ele recebeu um livramento. Mas depois dessa batalha vencida, algo aconteceu. Se levantou uma segunda afronta contra eles. E a Bíblia diz que veio um outro rei, agora não me recordo o nome, um outro rei lá de Israel. E esse rei, ele levantou, ele edificou uma cidade chamada Ramá, porque ele queria impor uma resistência ao reinado de Asa. Então ele queria que aquela cidade edificada fosse um impedimento para que pessoas saíssem do reinado e para que pessoas entrassem. Ele queria causar ali um isolamento, provavelmente para futuramente guerrear contra aquele rei e vencê-los, né? Tornar frágil, porque como naqueles filmes de guerra que a gente vê, quando uma cidade quer dominar a outra, o que eles fazem geralmente? Eles cercam a cidade, né? Eles colocam ali, eles cercam de forma que não entre provisão, que não entre suprimento, que não entre armas, que não entrem aliados, e aí eles enfraquecem aquele povo, que aquele povo fica sitiado. E aí, quando você está fraco, obviamente, vai ser mais fácil vencer você numa batalha. Então, esse outro rei se levanta. Só que dessa vez, queridos, ao invés do rei Asa confiar no Senhor, ele decide fazer algo diferente. Ele decide agora confiar numa associação humana. O que ele foi fazer? Ele fez uma aliança com o rei da Síria. Ele chama o rei da Síria, que era um outro rei importante naquela época, e ele faz uma aliança para que, através dessa aliança, o rei da Síria impedisse que aquele rei que veio contra ele levantasse aquela cidade, para que ele se livrasse de uma batalha iminente. E a Bíblia diz que ele não confiou no Senhor, mas que ele preferiu fazer essa aliança. E sabe, irmãos, que as nossas experiências de vitória passadas, elas não são para nos tornar independentes. Amém? As nossas experiências de vitória não são para nos tornar independentes, mas para nos tornar ainda mais convictos do poder e da fidelidade do nosso Deus. Não é porque eu venci algo antes que agora numa próxima afronta, eu já sei como fazer. Eu fiz de tal forma. Não, queridos, foi Deus que me livrou. Foi Deus, amém? Que veio com a provisão, foi Deus que veio com socorro. Então, as vitórias passadas não é, queridos, para que a gente pense agora que eu vou vencer, eu sou inteligente, eu agora estou prosperando, eu não preciso confiar em ninguém. Eu não preciso depender de ninguém. Não, nós continuamos dependentes do Senhor até o fim da nossa vida, da nossa existência. E não só isso, somos dependentes de Deus e somos codependentes uns dos outros. Porque ninguém caminha sozinho. Deus não chamou ninguém para caminhar sozinho. Então não existe isso de independente. Amém, queridos? Nós somos dependentes do Senhor.
Então, as nossas experiências são para que a gente fique ainda mais convicto de que Deus é poderoso, que Deus é fiel e Ele vai fazer. Sabe, se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Aleluia! Deus não está limitado. Deus não tem um estoque de força limitada, de inteligência limitada. Deus não é aquela pessoa que, ai Senhor, eu estou com um problema, me ajuda, eu confio em Ti. E Ele vai dizer para você, mas eu já usei toda a minha inteligência para resolver aquele outro problema, para te ajudar naquela outra causa, agora não tem mais, resolve aí, se vira sozinho. Não, Deus é ilimitado, Deus é poderoso, Deus é grandioso. E Ele vai, se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E essa frase, queridos, eu me lembrei dela, essa frase não foi eu, não é minha essa frase. Essa frase... alguns vão se lembrar, alguns sabem da história, não sei se todos sabem, mas no início desse ano, eu tive uma perda gestacional, eu estava grávida, estava na minha segunda gestação, e nós perdemos o nosso bebê com quase 17 semanas, ou seja, 4 meses de gestação. E foi uma grande tormenta, foi um processo doloroso, foi mesmo um levante do diabo na nossa vida. E aí eu lembro que um dia eu estava aqui num culto, e sabe esses momentos que o pastor fala, levanta e vai cumprimentar o seu irmão, e vai abraçar o seu irmão? E esse tempo de comunhão, eu lembro que eu estava ali, e aí nesse momento, eu ia passando ali para abraçar as pessoas, e veio a Vera. Quem conhece a Vera? A Vera não está aqui hoje, mas eu quero honrar a vida dela falando isso aqui, tomara que ela veja. Veio a Vera, daquele jeito espalhafatoso dela, né? E aí ela veio me abraçando assim, e... ela me abraçou e ela até me carregou, porque ela é assim, expansiva. Ela me carregou e ela falou assim, Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E eu não quero chorar, porque eu chorei quando eu me lembrei disso hoje. Mas ela disse, Deus vai fazer de novo. E eu não me esqueci daquilo. E o Senhor falou no meu coração, Deus não está limitado, não é porque algo deu errado que vai continuar dando errado, sabe, queridos? E eu quero até incentivar você, nesses momentos de estar aqui em comunhão, receba palavras, mas dê palavras. Porque naquele momento, queridos, aquela palavra foi um bálsamo para a minha vida. Ela caiu como um bálsamo no meu espírito e eu não me esqueci disso. E eu quero honrar a Vera por isso. Eu sou grata, porque... eu precisava ouvir isso naquele dia. E às vezes você está aqui, e eu quero até falar isso, dar um testemunho, contar o meu pecado. Quando o pastor colocou essa questão de vai, abraço, eu falei, nossa, mas todo culto vai ter isso, Bruno? Todo culto vai ter que levantar? Eu reclamei, irmãos, estou confessando meu pecado, me perdoem, mas eu fiz isso, confesso para vocês. Falei, amor, todos os cultos? E ele falou, sim, todos os cultos, porque isso é importante. E, de fato, queridos, isso é importante. Naquele dia eu recebi uma palavra que me levantou por dentro. E quantas vezes, às vezes você está aqui e você está esperando que quem está aqui no púlpito levante você com a palavra, mas às vezes o seu irmão vai até você e vai te dar exatamente a palavra que você precisava ouvir naquele dia. E você vai sair daqui revigorado, você vai sair fortalecido, você vai sair mais animado. Então, isso é importante. É por isso que a gente tem que estar aqui congregando, tem que estar junto, tem que estar em comunhão. Que eles têm que ser prazeroso vir congregar. Não pode ser peso. Ai, tem culto, mais um culto. Ai, pastor, eu não vou porque eu estou cansado. Queridos, todo mundo está cansado. Queridos, viver é cansativo. Viver é cansativo. Amém? Mas quando a gente chega aqui, a gente é revigorado. Sabe, tenha prazer em vir. Tenha prazer, não estou falando para você deixar toda a sua vida e viver na igreja. A gente não é isso, não, queridos. É a gente ter essa expectativa, sabe? Esse ânimo para estar aqui. Esse prazer, entendendo que aqui, queridos, a Bíblia diz que na unidade Deus derrama bênção. E você, presta atenção nisso, você carrega algo que pode suprir a necessidade do seu irmão. Talvez você pense assim, mas quem sou eu? Não prego, não canto. Não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo, não sou líder. Não precisa ser líder não, meu querido. Você é filho de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio da palavra. Você carrega o poder de Deus dentro de você. Amém?
Você tem algo para compartilhar com o seu irmão. Você tem uma palavra, você tem um abraço, você tem um sorriso, você tem um ouvido. Tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Deixa a pessoa falar, fala, e você fica assim, meu Deus, o que eu vou responder? Vai pedindo sabedoria ao Espírito Santo, mas vai prestando atenção. Ouve mesmo. Esteja de fato presente, realmente escuta aquilo que a pessoa está falando. E aí no final, quando ela terminar de falar, se você não souber o que dizer, dê um abraço nela. Bem apertado. Porque já aconteceu comigo de estar em conversas, gabinetes e não saber o que falar. Meu Deus, o que eu vou falar? Que situação? O que eu vou falar? E aí eu abraçava a pessoa, chorava junto, orava. Amém? Porque isso é reconfortante, nós fomos chamados para isso, queridos. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Amém? Aí vai comigo agora para o texto, vamos finalmente ler 2 Crônicas. Meu tempo está correndo ali, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Naquele tempo veio Anani a Asa. Anani era um profeta, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. O profeta veio chamar a atenção, o profeta veio falar sobre a atitude de Asa. Olha, você confiou, e o que aconteceu? Qual foi o resultado da sua confiança? Deus entregou o exército etíope nas suas mãos. Só que às vezes, assim como Asa fez, nós somos tentados a confiar em Deus para coisas grandes, para coisas impossíveis humanamente falando, para milagres, para manifestações, para o sobrenatural, como eu disse aqui, para aquilo que só Deus pode fazer. Mas para coisas menores ou desafios um pouco menores, a gente pensa, eu vou com a minha própria experiência, eu vou com a minha própria inteligência. Né? Como eu disse aqui, eu estou prosperando, as coisas estão dando certo, isso aqui eu consigo resolver. E a gente fica tentado, queridos, a se esquecer daquele grande livramento. E a gente pensa, não, mas agora isso aqui é menor, isso aqui eu dou conta de resolver. Irmãos, mas Deus, Ele quer que você recorra a Ele. Não é demais para Deus, você pode recorrer a Deus quantas vezes você precisar. Deus não está cansado. Amém? Deus não está de férias, aleluia, Ele não tira férias. Deus está de braços abertos, sempre disponível para nós. E às vezes a gente vai por esse caminho, a gente se depara com algumas situações e a gente prefere confiar nas pessoas de autoridade. Foi o que o rei Asa fez. Ele fez uma aliança com o rei da Síria. Quem era o rei da Síria? Uma pessoa de autoridade, uma pessoa de credencial, uma pessoa importante na sociedade. E às vezes somos tentados a fazer o mesmo. Acreditar, confiar em pessoas de autoridade, confiar em pessoas que são mais sábias do que nós, né? Em primeiro lugar, confiar nessas pessoas, pessoas que têm credenciais, confiar em networkings, né? Assim, para quem é dessa área aí do empreendedorismo, eu vou fazer networking. Nada contra, querido, você crescer na sua área, mas às vezes a gente vê aí fora pessoas falando assim, se assente com os grandes que você vai se tornar né? Se assente com os grandes que tudo vai dar certo. E você não querer ser o melhor, eu não gosto de falar querer ser o melhor, porque denota que eu estou competindo. Eu tenho que ser o melhor da minha área, então eu estou competindo, todo mundo é abaixo de mim. Não, mas queira realmente ser o mais excelente na sua área, queira fazer o seu melhor, dar o seu melhor, realmente faça associações que vão te fazer crescer. Mas não se esqueça do Senhor. Principalmente quando você chegar lá naquele lugar que você tanto quer chegar. Não se esqueça que foi a mão do Senhor. Não foi os networks da vida. Amém, queridos? E o mundo aí fora nos ensina isso. Confiar no conhecimento natural. Confiar nos especialistas, naqueles... E a gente se esquece do nosso Deus, que é grandioso, que é poderoso, que pode fazer. Irmão, se todo mundo tivesse pensamento de que eu vou me assentar com os grandes, eu pergunto para você, quem é que vai se assentar com os órfãos e com as viúvas? Quem é que vai se assentar com os pequeninos?
Quem é que vai se assentar com aqueles que não têm nada para me dar, em troca do meu tempo, dos meus ouvidos, dos meus conselhos, do meu dinheiro, do meu amor desinteressado? Essas pessoas precisam de nós. Nós fomos chamados para ajudar e levantar pessoas. Amém, queridos? Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem na nossa vida, ainda assim, Deus continua nos chamando. Olha, talvez algo deu errado na sua vida, mas você tem palavra dentro de você suficiente. Você tem graça, você tem poder. Deus tem te sustentado. Deus tem te levantado no meio de uma geração corrupta. Se você está aqui, você já é vitorioso só por estar aqui. Porque significa que você crê no Senhor, que você fez de Jesus o Senhor da sua vida, que você fez a melhor escolha e que você tem rios de águas vivas fluindo de dentro de você para alcançar aqueles que precisam. Então, que possamos saber discernir. Vai ter tempo de sentar com os grandes? Nada de errado com isso. Vai ter tempo de ser influenciado por pessoas que já alcançaram lugares que eu quero chegar? É pecado isso? Não. Mas que a minha prioridade seja me assentar com os pequeninos e fazer transbordar na vida deles aquilo que Deus transbordou em mim. Porque é isso que importa verdadeiramente. Não é quantos diplomas eu vou conquistar, não é quantos cargos eu vou ter, não é qual credencial, se eu vou ser CEO, MBA, não sei o quê. Não é isso, queridos. Isso é importante, volto a dizer, não é errado, mas isso não deve ser o cerne da minha vida. Amém, queridos? Isso não deve ser o meu foco central. Se nós confiamos em coisas naturais e falíveis, como não confiar num Deus imutável e eterno? Aleluia! Se confiamos na palavra de um médico, de um especialista, como não confiar na palavra do Criador do universo? Se a gente confia em pessoas que estudaram, irmãos, nada contra confiar em médicos. Amém? Nada contra ir no médico, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Nada contra confiar no especialista e fazer uma terapia. Nada contra isso, queridos. Mas não vamos colocar o nosso coração nisso, não. A nossa esperança. Eu me lembro que talvez alguns vão se lembrar, quando a Chloe tinha de uns 7 para 8 meses, ela foi diagnosticada ela teve um achatamento da cabecinha dela. Eles dão os nomes lá, plagiocefalia, braquicefalia, enfim. E por que acontece isso? Né? Para quem não entende, entender um pouquinho. A cabecinha do bebê é muito molinha, né? Quando é recém-nascido e tal, novinho, até 1 ano de idade. Então, os ossinhos, eles são soltos lá dentro. Então, o bebê, se ele ficar muito deitado só numa posição, né? Só de barriga para cima ou só de lado, e não ter um revezamento, acaba achatando. Né? E isso hoje em dia tem até acontecido com mais frequência. Antigamente não tinha tanto. E aí, ela foi diagnosticada com isso, ela precisou usar uma órtese e um capacetinho. Eu acho engraçado que até hoje, às vezes, algumas pessoas chegam e perguntam, porque eu acho que teve vergonha de perguntar naquela época, mas aqui, por que mesmo que ela usou aquele capacete? A pessoa tem 2 anos que a pessoa está guardando a curiosidade, né? Por que sua filha usou aquele capacete? Mas, enfim, ela precisou usar. E aí, a gente foi no médico do nosso plano de saúde. E aí ele ficou, né, não sei se a palavra seria inseguro, mas não ficou muito convicto do que a gente deveria fazer. E eu lembro que nessa época, assim, isso aconteceu com ela bem pequenininha, uns 2, 3 meses. Mas a gente levava na pediatra, e a pediatra, não, mãe, vai resolver, é por causa da idade, né, não sei o quê, vai resolver e tal. E eu, tá bom, vai resolver. Aí quando chegou lá para os 6, 7 meses, a gente via que não ia resolver, que estava piorando. E isso também a gente orando, crendo, declarando, mas a gente não entendia o que era, nem o que tinha que fazer. E aí eu vi que não ia resolver, a gente resolveu ir nesse médico. E aí, o que aconteceu? Ele nos encaminhou, só para falar bem rapidamente, nos encaminhou para um especialista, um neurocirurgião infantil. Então, é um médico renomado, o nome dele é Franklin Farage, eu lembro até hoje o nome dele. É um médico renomado, é um médico de muito conhecimento, a consulta dele é cara. Só que, olha que interessante, nós tivemos favor de Deus, porque esse médico do nosso plano, ele fez essa ponte para a gente nessa época. E aí, por causa dessa ponte, a gente conseguiu acessar esse médico renomado. Isso eu não sei se a consulta era R$600, não me lembro agora. A gente pagou menos da metade para fazer essa consulta. E não só isso, a gente sentou lá e teve todo um... Porque é aquele médico que realmente atende, conversa, explica, desenha. Olhou a cabecinha, mediu, desenhou e explicou tudo. A gente ficou não sei quanto tempo, né, sentado no consultório dele.
E, irmãos, aquilo tranquilizou, aquilo foi uma bênção para nós. E, olha, ele falou, realmente ela vai precisar usar por causa disso, né? Colocou os porquês e tudo. Mas, enfim, para finalizar, onde eu quero chegar? A gente foi favorecido, Deus usou pessoas, Deus usou médicos, para fazer com que a gente tivesse favor, chegasse num médico especialista, né, um bom médico, que nos tranquilizou e falou, ela vai usar, mas não se preocupe, não é grave, ela não vai ter nenhuma sequela neurológica, isso não afetou, nem vai afetar o desenvolvimento dela, ela só vai usar para uma correção estética. Ela é só uma correção estética. E isso tranquilizou. E eu fiquei lembrando disso e eu fiquei grata, sabe, com o meu coração grato, porque Deus usou pessoas, Deus usou médicos. Se você está aqui, você é especialista numa área, sabe que Deus vai te usar para abençoar pessoas. Se você é um terapeuta, se você é, sei lá, um advogado, o que quer que seja, um empresário, Deus quer te usar para você ser bálsamo na vida de pessoas. Amém? Porque aquele médico, naquela época, eu lembro que o médico do plano, ele já foi falando, nossa, de cirurgia, crânioestenose, e aqueles nomes. Eu falei, misericórdia, o que é crânioestenose, né? E quando a gente chegou nesse outro médico, que é, né, um médico mais humanizado, se assim pode dizer, foi tão diferente, então foi em favor de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Nós podemos confiar, devemos confiar, somos favorecidos. Eu declaro sobre a sua vida, onde você chegar, a favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Onde você chegar, portas que seriam impossíveis de ser abertas, serão abertas para você. Mas não coloque o seu coração nisso. Não coloque a sua expectativa, toda a sua expectativa nisso, irmãos. E naquela época a gente não colocou nossa, agora ela vai usar isso aí, vai resolver. A gente orava todo dia, né, Bruno? Dia e noite, declarava e confiando, declarando a palavra. E é o Senhor quem nos deu o livramento, é o Senhor quem continua nos dando e quem vai nos dar todos os dias, queridos. Independente da situação que se levante. Então o problema não é colocar, não é confiar. O problema é colocar o meu coração e a minha esperança unicamente em coisas naturais. Amém? Então, o rei Asa, ele fez isso. Para finalizar o texto, eu sei que o nosso tempo ele já acabou, mas eu preciso finalizar esse texto com você. Por favor, me dê mais 5 minutos, em nome de Jesus. Preguei 44 minutos. Posso pregar 50 minutos, pastor? Posso finalizar com mais 5? Amém. Queridos, vai lá. Vamos ler o versículo 9, de 2 Crônicas 16. Aqui vai continuar a correção do profeta. Diz assim o versículo 9. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu também alguns do povo. Irmãos, tem gente que não aceita correção. E eu não digo gostar de correção, porque gostar ninguém gosta. Amém? Se você falar comigo que você gosta de ser corrigido, você ore pela minha vida para que eu receba essa unção. Porque eu não gosto de ser corrigida, ninguém gosta. Tudo bem com isso. Mas não gostar é diferente de não receber a correção. Amém? Quando a gente tem maturidade para receber a correção, mesmo não gostando, a gente cresce. A gente colhe bons frutos. Só que o rei Asa, ele não só não gostava, ele não aceitou. E a Bíblia diz que ele lançou aquele profeta no cárcere, ele puniu o profeta, e não só isso. Criou-se uma raiz de amargura tão grande no coração dele por causa daquela correção que ele começou a oprimir o povo. Sabe, irmãos, quando eu não aceito ser corrigida pelo Senhor, aquilo que eu vou guardando no meu coração, isso vai danificar não só a minha vida com Deus, mas pode danificar a vida daqueles que estão perto de mim também. Porque a Bíblia diz que isso aconteceu com o rei Asa. E olha só qual foi o final dele, no versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Nem na enfermidade esse homem se arrependeu e se voltou para o Senhor. Versículo 13, descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Queridos, Asa começou bem, mas terminou mal. Ele começou confiando, queridos, mas ele preferiu morrer
a corrigir o erro de abandonar a sua confiança em Deus. Ele morreu com a sua doença, porque ele não quis confiar. Ele morreu com o seu orgulho, ele morreu com o seu ego. Começou bem, mas não deixou um legado positivo. E essa palavra, nessa noite, é para que eu e você venhamos olhar para nós mesmos e nos perguntar: que legado eu vou deixar? Seja para os meus filhos, seja para a minha geração. Será que eu estou deixando um legado para os meus filhos de alguém que confia no Senhor? De alguém que honra o Senhor, que ama a lei do Senhor, que obedece ao Senhor? Qual legado nós vamos deixar? 1 João 5,19 diz, não precisa abrir, o mundo inteiro jaz no maligno. Isso significa, irmãos, que todo mundo está sob o poder do mal. O mundo jaz no maligno, mas eu e você que estamos em Cristo, nós temos a quem recorrer, nós temos em quem confiar. E porque nós temos em quem confiar, nós podemos desfrutar de paz, de provisão, de prosperidade. Isaías 26:3, eu amo esse versículo. E acho que foi um dos primeiros versículos, né, que eu decorei na minha vida, quando eu era mais nova. Isaías 26:3 diz, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Em algumas versões, que é a que eu mais gosto, aquele que confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia. Aleluia. Na confiança em Deus, há paz. Na confiança em Deus, há descanso. Hoje aqui pela manhã, o pastor Leandro Marciel ministrou e ele trouxe algumas palavras, né, para o futuro dessa igreja. E ele falou sobre expansão, sobre essa igreja crescendo, sobre mudança de prédio, que ele dizia, eu agarrei aquela palavra. E eu fiquei pensando depois, mas por que mudança de prédio? Por que um prédio maior? Por que a igreja crescendo? Não é só para ser grande não, irmãos. A gente não está aqui para competir quem é a maior igreja do bairro, não. Amém? A gente não está aqui para ter tantos membros porque o pastor fulano de tal tem, não. É porque uma igreja grande significa que é uma igreja que alcança mais pessoas. Quanto maior a igreja, mais pessoas sendo alcançadas pela palavra. Quanto maior a igreja, mais pessoas sendo salvas, redimidas, restauradas. Só que para isso, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa confiar no Senhor. Por quê? Não é porque Deus deu uma palavra que significa que nós vamos andar num caminho florido. Amém? Que tudo vai ser fácil. Nós precisamos ter resiliência, precisamos perseverar, precisamos nos manter firmes, precisamos confiar no Senhor. Precisamos voltar o nosso coração inteiramente para o Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Nós precisamos voltar a nossa mente, os nossos pensamentos, aleluia. Nós precisamos colocar diante do Senhor, sabe, irmãos? Eu quero dizer para você nessa noite, não se esqueça do Salmo 37, versículo 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é o seu caminho nessa noite? O que que você precisa entregar? O que que você tem entregado? Qual é o processo, né, que você está passando? Que você precisa trazer essa consciência desse salmo para a sua vida. E saia daqui nessa noite, leve esse salmo, sabe? Chega, leia esse salmo. Medite nesse salmo essa semana, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Acorda todos os dias e faz isso. Se você tem tido dificuldade em confiar, ou em ver, ou em ter uma perspectiva, como a perspectiva de Deus, comece a meditar nessas verdades. Senhor, eu te entrego o meu caminho. Eu confio no Senhor. E eu sei que o mais o Senhor vai fazer na minha vida. Aleluia! E esse mais não é só para mim. Não é só para o meu deleite. Mas vai respingar em todos aqueles que estão à minha volta. O Senhor vai fazer mais na sua vida para que você possa ser uma bênção por onde você passar. O Senhor vai prosperar você para que você seja uma bênção, prosperando outros por onde você passar. O Senhor vai te colocar em lugares altos. Não para que você veja as pessoas de cima, mas para que você tenha mais autonomia para puxá-los para cima com você. Amém? Para que você seja capaz de levantar os pequeninos, de amar aqueles que precisam.
de reconfortar corações. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque nós vamos sair daqui nessa noite mais dispostos a confiar. Nós entregamos nessa noite o nosso caminho, Pai, os nossos propósitos e declaramos de todo o nosso coração que nós confiamos no Senhor. Vamos confiar, Pai, para obedecer. Vamos confiar para estarmos plantados nessa igreja. Vamos confiar para estender as nossas raízes neste lugar, Pai. E para fazer com que os propósitos do Senhor se cumpram aqui também. Vamos confiar para cumprir o nosso chamado. Seja ele um chamado dentro da igreja, seja um chamado fora. Nós não vamos nos desgarrar, Pai. Nós vamos nos manter conectados, fiéis, leais. Aleluia. Deus está contando comigo e com você. Deus tem levantado pessoas leais. Você é uma pessoa leal. Você é uma pessoa fiel. Amém. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana de vitória, uma semana de respostas, de portas abertas, de renovo. Se você anda fraco, desanimado, eu quero declarar um novo ânimo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba pela fé. Que o Senhor te levante nesses dias. Que o Senhor te levante por dentro. E que isso possa refletir por fora. Para que você seja cada dia mais um agente poderoso no reino de Deus. Porque para isso Ele nos chamou. Amém? Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor. Porque em Ti nós confiamos. E em Ti nós sempre venceremos. Porque de fato em Cristo Jesus já somos vencedores. Amém? Vá em paz, abrace aí o seu irmão, aproveite para ter aquele tempo, dê uma palavra para ele, amém? Abençoe a vida de alguém e vá com esse versículo.